Bom, boa noite, pessoal. Falar um pouco sobre esse livrinho aqui, de Fausto Zamboni. É um dos livros que eu quero falar nesse canal. Café da Tarde é o nome do canal. E vamos ler um trechinho dele aqui para tentar entender sobre o que ele trata. O nome do livro é Contra a Escola. Eu vou tentar colocar na descrição vários livros parecidos com o mesmo tema. E, quer dizer, ao contrário dos animais, um parágrafo aqui, ao contrário dos animais que seguem os próprios instintos e procuram adaptar-se à pressão do ambiente, o homem se distingue justamente pelo seu poder de decisão, pela afirmação da sua vontade contra as sugestões. É interessante que ele colocou vontade aqui com V maiúsculo. E imposições do meio e até contra os seus próprios desejos íntimos. Ele tende, em suma, a ser o sujeito da própria vida. O grande homem é personalizado na máxima medida de sua capacidade e, portanto, construir grandes homens é a expressão de uma impossibilidade. A verdadeira educação não pode construir homens, mas apenas ajudá-los a tornar-se sujeitos, independente do controle do Maquiavel pedagogo. Então esse livro aqui ele fala sobre como que a escola tem feito muito mal o seu papel. Tá? Ele fala que é educar quando você vê pessoas sem a educação que a gente esperava, seja de qualquer segmento, de um advogado, de um médico, enfim. Eu até falei isso uma vez quando eu estava estudando, eu estudei Relações Internacionais e a professora colocou isso aí em pauta, né? Como que as pessoas de tão alto nível educacional gostam, por exemplo, de programas como BBB e tal. E aí eu falei com ela que a escola ensina matemática, ensina história, mas não passa nenhum ensino moral, nenhum ensino sobre virtudes, etc. Aí quer dizer, isso aí quem deveria dar seria os pais, né? Mas os pais também não dão. E aí os pais pensam que a escola dá, claro que a escola não dá. Muito pior do que isso, né? Há pouquíssimo tempo, o Colégio Pedro II, que por acaso eu estudei com 15 anos, teve uma notícia que teve pessoal lá fazendo sexo grupal. Pois é, isso mesmo. Então, o que a gente vê nas escolas não é de hoje, é esse tipo de coisa, é a escola sendo usada para tráfico de drogas na periferia. Aí se você for, então vou fugir, vou para escola paga. Também tem muita coisa ruim na escola paga também. A escola paga tem muita coisa. Eu estudei em escola particular. A professora, a psiquiatra, acho que é psiquiatra ela, né? Ana Beatriz Barbosa, ela que tem um canal agora também. Ela lançou um livro já há bastante tempo atrás sobre bullying nas escolas. E é isso aí também, muita gente que acha que isso aí é coisa que não deve levar tanto em consideração, mas deve ser, porque as pessoas, a garotada faz covardia da pior qualidade. E às vezes os professores veem e não faz nada, ou até o professor está envolvido na história. Tá? Então, por essas outras que saiu esse tipo de livro,
Saiu um livro de John Taylor Gatto, Armas de Instrução em Massa, um livro eu esqueci o nome das autoras, elas são francesas, o nome do livro é Escola de Bárbaros, acho que é Isabel o nome de uma delas, Escola de Bárbaros, e foi lançado agora há pouco tempo um livro também sobre isso em relação às universidades. Tá? E sendo que antigamente também foi lançado um chamado Radicais nas Universidades de Roger Kimball. Esse livro de Roger Kimball fala sobre pessoal como o Sendeiro Luminoso do Peru, que tem um viés altamente marxista, como teve aqui no Brasil os Black Bloc, que em 2013 quebraram o país todo. Na época eu estava até fazendo faculdade em Macaé, e o professor de história achou aquilo ali super legal, muito bacana, porque já que não é patrimônio público, segundo ele, aliás, patrimônio público não tem dono, patrimônio público não tem dono, pode quebrar à vontade, segundo ele. Então tá aí, de vez em quando eu vou ler um parágrafo aqui para vocês, tá? Vou dar uma olhada aqui na contracapa do livro, Por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade. A escola, conduzir para fora no latim, deixou de ser uma abertura à razão e ao espírito, convertendo-se em uma engenharia social, em uma manipulação de instintos baixos para a realização da vontade de poder. O homem, não mais educado naquilo que tem de essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado em vista de algum interesse econômico ou social. Em consequência, desumanizou-se, transformando-se no imbecil que, com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria políticas desumanas. Nessa situação de doença linguística e espiritual, perdeu a experiência de amplas faixas da realidade ligada à razão e ao espírito, assim como a capacidade de compreendê-las e expressá-las. De nada nos serve essa louca pretensão de alterar a natureza humana e remodelar o mundo. Cabe a nós, então, fazer o inventário dos nossos descaminhos e retomar a estrada mestra abandonada. Ele fala muito aqui sobre como a escola tem a missão de encaminhar o jovem para o mercado de trabalho e como que é padronizado o pensamento nas escolas, né? Padronizado como se fosse numa indústria mesmo, né? E vale a pena ler cada parágrafo do livro, tá? Esse aqui é um dos primeiros livros que eu indico nesse canal. Vamos falar sobre algumas coisas interessantes aqui. E vou colocar também um vídeo na descrição de John Taylor Gatto, que ele fala sobre adolescência, que ele fala adolescência não existe. E ele fala adolescência não existe. E como que a escola ela prolonga a infantilização do ser humano. Você vê coisa interessante que às vezes quando a criança começa a trabalhar mais cedo, às vezes por força da necessidade, né, a maturidade dela aparece muito mais do que quem se forma e começa a trabalhar com 25, 30 anos. É impressionante como isso aí é visível, super visível. É uma cultura nossa aqui, é essa cultura que detona com nossa economia, talvez. Essa cultura de que você não pode trabalhar com 12, 13, 15 anos e quer dizer, você não pode trabalhar, mas parece que isso aí incentiva a bandidagem, né?
Tá? Então tá aí mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Escreve aí o que você achou e aí, um abraço e até o próximo vídeo.